Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária, GICEU 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Olá a todos e todas. É uma grande satisfação participar da Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária. O trabalho que vou apresentar é intitulado Processos Erosivos de Origem Hídrica na Microbacia do Córrego do Chaves, no município de Morrinhos, Goiás, Brasil. Eu sou Alic Timóteo de Souza, professor da Universidade Estadual de Goiás, Campo Sul, sede Morrinhos, e tenho como colaborador nessa pesquisa o egresso do curso de Geografia, Giovanni Batista da Silva Lima. O município de Morrinhos está localizado no sul do estado de Goiás, às margens da rodovia BR-153, distante aproximadamente 120 quilômetros de Goiânia, que é a capital do estado. Possui uma população de 54.326 habitantes, de acordo com o IBGE 2025. Ocupa a área central do bioma cerrado, que tem sido substituído por atividades agropecuárias, devido às características do meio físico, representadas pelo predomínio de relevo plano a suavemente ondulado, os solos fisicamente bem desenvolvidos, com predomínio dos latossolos nas áreas mais planas, com os agissolos vermelhos nas áreas mais movimentadas, e clima tropical subúmido com duas estações hídricas bem demarcadas, né? Geralmente, as chuvas iniciam no mês de outubro e terminam no mês de abril, maio. É um período que chove aproximadamente em torno de 1.500 milímetros anuais. Morrinhos, então, está no sul do estado de Goiás, né, mais ou menos, então, a 120 quilômetros de Goiânia e a 320 quilômetros, mais ou menos, de Brasília. Os atuais usos do solo sem práticas conservacionistas adequadas têm induzido o surgimento de erosões hídricas pluviais, que são aquelas erosões provocadas pela ação das águas das chuvas, e fluviais, que são aquelas erosões que surgem nas margens dos córregos e dos rios aqui em Morrinhos, nas vertentes e margens dos córregos e rios morrinhenses, né, contribuindo para o assoreamento dos cursos d'água do município e da região. A erosão hídrica é um processo natural que ocorre quando a água da chuva, por meio do efeito splash e posteriormente pela ação do escoamento superficial, remove, transporta e deposita partículas superficiais do solo, resultando na perda de camadas férteis, reduzindo a sua qualidade física e química. Quando esse processo se intensifica devido às atividades antrópicas, pode gerar impactos negativos e muitas vezes irreversíveis ao ambiente. Em áreas agrícolas, geralmente é comum a ocorrência de erosões laminares, que atuam de maneira sorrateira, empobrecendo o solo fisicamente e quimicamente, principalmente ao remover as partículas mais leves, né, e as mais férteis dos horizontes superficiais do solo. Essas erosões laminares, elas não deixam marcas perceptíveis no terreno. Caso não sejam controladas, podem evoluir para incisões que deixam marcas temporárias ou permanentes nas vertentes, que são chamadas ou denominadas de erosões lineares. As erosões lineares, elas podem ser de pequeno porte, que são os sulcos e as calhas, que geralmente podem ser oblituradas ou podem ser corrigidas com o simples manuseio de maquinário agrícola no solo, né? O trânsito das máquinas agrícolas com a grade aradora, pode remover os sulcos e as calhas. E as erosões lineares de grande porte, que são as ravinas e vassorocas. Então, para muitos autores, os sulcos são aquelas erosões então, de pequeno porte, né, que têm uma profundidade em média de até 10 centímetros de profundidade, e são também erosões estreitas, de mais ou menos 10 centímetros de largura, e podem ser muito extensas, podem ter até centenas de metros nas encostas de extensão. As calhas, para alguns autores, é uma erosão também de pequeno porte, de até 10 centímetros de profundidade, e são mais largas do que os sulcos, atingindo dezenas de centímetros de largura, e também podem ser extensas. Mas, pelo fato de serem rasas,
elas são tidas como erosões de pequeno porte e o maquinário agrícola passam sobre elas e podem corrigi-las apenas com a grade aradora. Já as erosões lineares de grande porte, as ravinas, são aquelas erosões que têm de profundidade, né, entre 10 e 50 centímetros de profundidade e menos de 50 centímetros de largura. Enquanto as vassorocas são as maiores feições das erosões lineares e geralmente, né, elas têm mais do que 50 centímetros de profundidade e mais de 50 centímetros de largura. Para muitos autores nacionais, as vassorocas são chamadas de vassorocas aquelas erosões de grande porte que interceptam o lençol freático, portanto, que evolui durante o período chuvoso, mas também evolui durante o período de estiagem, devido à presença da exfiltração do lençol freático em seu talvegue. Então, essas feições, as vassorocas, são as mais nefastas quanto à perda de solos, produção de sedimentos e assoreamento da drenagem em sua jusante, e costumam ocorrer, sobretudo, em áreas com solos arenosos, com atividade média e elevada, sob pastagens degradadas, margens de rodovias, estradas vicinais, ou mesmo nas periferias urbanas. A pesquisa teve como objetivo elencar os focos erosivos lineares e fluviais no trecho montante do Córrego do Chaves, visando diagnosticar suas principais características, causas e consequências, os pontos de assoreamento e ausência de mata de galeria, com o intuito de propor alternativas de controle adequadas. Então, a microbacia do Córrego do Chaves está localizada na parte norte do município de Morrinhos. O córrego é um curso d'água com regime perene, deságua no Ribeirão da Serra, que é um importante afluente da margem esquerda do rio Meia-Ponte, um dos mais importantes rios, né, do estado de Goiás, que é afluente do rio Paranaíba, um dos formadores do rio Paraná, portanto, pertencente à bacia Platina, que deságua lá no estuário do Prata, entre Argentina e Uruguai. Então, para mostrar um pouquinho aqui da microbacia do Córrego do Chaves, que a parte rosa aqui é a parte urbana, né? O Córrego do Chaves, então, ocupa a área de pesquisa, é a parte aqui oeste, né, da imagem. Essa outra parte rosa aqui é o Distrito Agroindustrial de Morrinhos, onde existem aqui as maiores agroindústrias do município, estão localizadas às margens do Córrego do Chaves. A investigação foi desenvolvida a partir de revisão teórica, né, sobre o tema, sucedida pela seleção da área e atividades de campo para a identificação das erosões e dos tipos de usos do solo. Em outra fase, foram elaborados mapas temáticos da subbacia, utilizando recursos de geoprocessamento e sensoriamento remoto. Como resultados, a microbacia apresenta problemas ambientais devido aos tipos de usos e ocupação dos solos, que na área de estudo devastaram importantes áreas de preservação permanente. São as chamadas APPs do córrego. Consequentemente, contribuiu para o surgimento de erosões fluviais em suas margens e para o assoreamento do seu talvegue. Aqui, a gente pode observar aqui, né, o trecho do córrego, da cabeceira do córrego, com as suas margens totalmente sem cobertura vegetal original, né? E aqui, pontos de assoreamento no leito do córrego. Nessa outra imagem aqui à direita, né, tem aqui a erosão fluvial nas margens do córrego e a ausência de vegetação, e aqui a pastagem cultivada e degradada em função do superpastoreio, né? Ou seja, muitos animais por pouco espaço, por uma área pequena. Na microbacia, existem erosões lineares de pequeno porte, do tipo sulcos, principalmente nos caminhos criados pelo gado, e outras erosões de grande porte, do tipo ravinas e vassorocas. A erosão mais instável foi estudada de maneira mais pormenorizada por meio de um cadastramento, utilizando a metodologia proposta pelo IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, de 1986, que foi adaptada por Souza 2001, Souza e Correchel 2010, Souza e Correchel 2013. A Vossoroca está localizada na margem direita do Córrego do Chaves, possui 21 metros de extensão, 5,5 metros de largura média, quase 1,80 m de profundidade média, perfazendo mais de 205 metros cúbicos de volume, ou seja, de perda de sedimentos para o supracitado córrego. As suas bordas são instáveis
evidenciando a previsão de rápida e contínua progressão, principalmente devido à interceptação do lençol freático agravada pelo pisoteio do gado. Aqui uma imagem da vossoroca com o talude instável, né, mostrando solapamento e interceptação do lençol freático nessa outra imagem. Bom, a bacia de contribuição da vossoroca está fortemente degradada pelo pisoteio do gado, né, criando trilhas em suas bordas. Isso é agravado pela declividade moderada, elevada, e a retirada do solo, logo abaixo da incisão erosiva, tem favorecido o transporte intenso de material erodido, causando assoreamento no córrego e queda de seus taludes, impactando a biota local. Por ser uma área de criação de gado, as consequências são ainda maiores, pois a compactação do solo amplifica a ocorrência dos efeitos impactos ambientais, pois ao invés da água da chuva infiltrar no solo, ela escoa, né, superficialmente, arrancando, desprendendo partículas do solo e transportando em direção ao leito do curso d'água. Então, aqui mais uma imagem, né, mais algumas imagens aqui, evidenciando pontos de assoreamento e ausência de vegetação da mata de galeria. Nessa outra aqui, evidenciando o pisoteio do gado e fragmentos do talude, do barranco do córrego, dentro do seu leito, né, em função do acesso ao gado nessa região. Então, faça necessário, então, estabilizar a vossoroca com obras adequadas para o seu controle. Portanto, será importante a implantação de ações que diminuam a ação do escoamento superficial por meio da construção de terraços em sua cabeceira e barramentos disseminados em toda a bacia de contribuição, bem como plantio de gramíneas, braquiária, capim-quicui, visando aumentar a resistência do solo, a erodibilidade e reduzir a perda de sedimentos para a drenagem local. Outra medida fundamental refere-se ao reforçamento das margens do córrego com espécies típicas de ambiente ripário. Para isso, o ideal é realizar o isolamento de aproximadamente 30 metros em cada margem do curso d'água, conforme preconiza a legislação ambiental brasileira, para impedir o trânsito de animais. Como considerações finais ou conclusão, a microbacia do Córrego do Chaves tem sofrido degradação ambiental devido à expansão da agricultura de sequeiro, irrigada e com a criação de gado sobre pastagem cultivada. Essas atividades têm sido responsáveis pela redução da cobertura vegetal nativa, impactando a flora, a fauna, solos e recursos hídricos da área. Os usos dos solos precisam ser readequados, as pressões erosivas devem ser estabilizadas, bem como a vegetação ripária deverá ser recomposta para a proteção desse manancial, que pertence à bacia do Rio Paraná, a segunda maior bacia hidrográfica da América do Sul, que é no centro-sul do Brasil e terras da Argentina, Paraguai e Uruguai. Agradecemos à Universidade Estadual de Goiás por fornecer condições de infraestrutura e Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.